Fala galera, aqui é o Byron, sejam bem-vindos de volta ao canal. O resumo de hoje é um filme chamado Não Se Mexa. A história acompanha Iris, uma mulher que desistiu da vida após perder seu único filho. No começo do filme, vemos Iris deitada na cama sem conseguir dormir, e ao amanhecer ela sai da cama, pega um canivete na gaveta e sai de casa deixando o celular. Ela dirige até a floresta, estaciona o carro e sobe a montanha. Ao chegar ao topo, ela coloca o barco de brinquedo no memorial do filho e termina de esculpir na árvore a inicial do nome dele. De repente, ela se aproxima da beira do penhasco, aparentemente pronta para pular. Enquanto tenta reunir coragem, um homem aparece e começa a conversar com ela, tentando convencê-la a desistir. O homem se apresenta como Richard e pergunta o nome dela. Iris tenta ignorá-lo, mas ele insiste e começa a contar sua própria história, na esperança de convencê-la a se afastar da beira do penhasco. Richard conta que, em um dia, durante uma discussão com sua namorada, sofreram um terrível acidente de carro, no qual ela acabou morrendo. E desde então, ele se sente profundamente culpado pelas últimas palavras que disse a ela. Iris se abre sobre a morte de seu filho. Ela relembra que, durante um passeio no local, seu marido estava esculpindo as iniciais dos nomes deles, enquanto o menino juntava 3 gravetos para assar marshmallows. Mattel se gabou, dizendo que conseguiria encontrar os 3 gravetos em 1 minuto, e Iris o desafiou, continuando a colher flores silvestres sem perceber o momento em que o filho caiu do penhasco, lamentando por não ter sido ela no lugar dele. Impressionado pela perda de Iris, Richard diz que não irá interferir na decisão dela e comenta que o dia está lindo. Então, Iris decide ir embora ao lado dele. Ao voltarem para o estacionamento, o carro de Richard estava bloqueando a porta do carro de Iris. Vendo isso, Richard vai em sua direção com um guarda-chuva. Ela pergunta brincando se iria chover e ele simplesmente diz que tem que andar preparado. Então, ele bate com a ponta do guarda-chuva no estômago dela, dando um choque que faz ela desmaiar. Ele a amarra, colocando-a no banco de trás do carro. Quando ela acorda, entra em pânico e tenta ligar para a emergência através do seu relógio inteligente. Richard apenas fala para ela que não tem sinal por ali. Então, ele coloca o barco de brinquedo perto dela, fazendo-a lembrar que tinha um canivete no bolso. Ela começa a puxar conversa para distrair Richard e corta a corda de plástico. Iris pergunta o que ele planeja fazer com ela, e ele diz que tem uma cabana na floresta e quer trançar o cabelo dela. E o que você vai fazer comigo chegando lá? Vou trançar o seu cabelo. Ela tenta esfaqueá-lo, mas ele desvia do golpe, e os dois começam a brigar, fazendo Richard perder o controle do carro e bater em uma árvore. Ela tenta sair, mas ele puxa seu cabelo e começa outra luta. Iris recupera o canivete e tenta golpear Richard, que para escapar sai do carro. Quando ela achava que estava na vantagem, Richard aparece perguntando se ela começou a sentir alguma coisa. Então ele revela que injetou um medicamento paralisante nela, que fará ela ficar paralisada em 20 minutos. Com 1 minuto, sua coordenação motora fina vai parar. Com 10 minutos, suas pernas vão formigar. Com 15 minutos, suas pernas vão ceder totalmente. E antes de tudo em você desligar... Iris, desesperada, corre para dentro da floresta deixando o canivete cair. Enquanto corria, ela para e começa a contar os dedos para testar sua coordenação e tem uma lembrança de quando ensinava seu filho a contar. Ela foge novamente, mas ao tentar contar com os dedos, não consegue. E as coisas só pioram. Ela começa a ter dificuldades para andar. Ela se esconde dentro do tronco de uma árvore. Mas, infelizmente, ele tinha um formigueiro próximo. As formigas começam a subir e morder ela. Iris tenta controlar a dor, mas não consegue e sai do esconderijo, revelando sua localização. Richard vai em direção a Iris, mas ela consegue se arrastar e se joga no rio, sendo carregada pela correnteza. Com muita sorte, ela sai ilesa e se agarra em um tronco. Ela consegue se arrastar até a margem, mas acaba perdendo completamente a capacidade de falar, se mover, conseguindo apenas mexer os olhos. Um homem chamado Bill, que estava limpando o gramado, encontra Iris e percebe que ela não consegue falar. Ele move o dedo na frente dela e ela segue o movimento com os olhos. Quando ele pergunta se ela consegue se mover, ela pisca 2 vezes para indicar não. E ao perguntar se está machucada, também pisca 2 vezes. Bill decide levá-la para dentro de casa para pedir ajuda. Ele pega um carrinho de mão e carrega Iris. De repente, eles ouvem uma batida na porta, e Iris começa a piscar rapidamente, indicando para ele não abrir. No entanto, o homem abre a porta e se depara com Richard, que pede ajuda e pergunta se ele viu sua esposa. Ele explica que os dois se envolveram em um acidente de carro.
O velho, desconfiado, diz que vai ligar para pedir ajuda e fala para ele esperar do lado de fora. Mas Richard entra de qualquer maneira e começa a procurar pela casa. O velho ameaça chamar a polícia se Richard não for embora, mas ele diz que não se importa se a polícia vier, pois perdeu a esposa. Richard explica que ela tem problemas mentais e que estava dirigindo enquanto eles discutiam, o que causou o acidente. O velho pergunta o nome da esposa de Richard e ele responde Chloe. Enquanto conversavam, Iris permanecia escondida atrás do sofá, ouvindo tudo e começando a mexer um dedo. Nesse momento, Richard diz que sua esposa fica catatônica quando está mal, e o velho comenta que isso deve ser complicado. Richard pergunta se o velho tem alguém em sua vida, e ele, relutante, revela que sua esposa teve um ataque cardíaco e que ambos estavam tão focados nele que ignoraram a saúde dela. Antes que o velho pergunte se Richard ama sua esposa, ele responde que sim. Quando o velho estava prestes a contar a Richard onde Iris estava, o telefone de Richard vibra em seu bolso, fazendo o velho ficar desconfiado novamente. Ele pergunta por que Richard havia dito que a perdeu. Richard culpa sua desorientação e pergunta o que o velho estava prestes a dizer. O velho pede desculpas e fala que ela está no galpão do jardim, mas Richard não acredita e exige que ele entregue o telefone. Quando Richard se distrai, Bill aproveita a oportunidade para empurrá-lo contra a prateleira. Ele pega o telefone e liga para o 911 e uma luta começa. O velho derruba Richard, que pega uma faca e distrai o velho, falando que sua esposa morreu por culpa dele. Quando Bill vai atacá-lo novamente, Richard enfia a faca no pé do velho e depois o esfaqueia sem piedade. Em seguida, Richard começa a derramar gasolina pela casa e ateia fogo no local. Iris tenta chamar a atenção de Richard abrindo e fechando a persiana, enquanto Richard roubava o carro de Bill e, ao olhar para o lado, vê as persianas abrindo e fechando. Ele entra na casa para salvá-la, carregando-a para fora e colocando-a no carro. Ele comenta que nunca matou um homem antes e brinca, dizendo que sempre há uma primeira vez para tudo. Nesse momento, Richard recebe uma ligação de sua filha, contando que tirou boas notas. Ela menciona que se encontrarão na cabana, pegando-o de surpresa. Ele pede para sua filha passar o telefone para sua esposa, que menciona que ele anda sempre viajando sozinho e que eles precisam se encontrar em um cenário diferente. Richard acaba concordando, mas percebe que o combustível está acabando. Eles param em um posto de gasolina, mas o pagamento por cartão está temporariamente fora de serviço. Então, quando Richard entra para pagar em dinheiro, um carro para, com uma mulher e uma criança. A criança vai em direção ao carro, olhando para Iris, fazendo ela lembrar de seu filho. A mulher aparece e repreende o filho por se afastar dela, ficando desconfiada ao olhar para Iris. Richard termina de abastecer o tanque e eles voltam para o lugar onde bateram o carro. Ele troca de roupa, tira do carro a seringa e outras coisas e coloca no caminhão velho. Enquanto consertava seu carro, um carro da polícia para. O policial se aproxima de Richard e pergunta o que aconteceu. Richard explica que sua esposa, bêbada, bateu o carro. O policial diz que recebeu uma chamada da mulher do posto de gasolina e nesse momento Iris tenta falar. O policial se aproxima dela e ela tenta pedir ajuda. Aproveitando o momento, o policial pede para ele se afastar, mas Richard ignora o aviso e brutalmente acaba com a vida do policial usando um gancho de reboque, colocando a culpa em Iris pelo ocorrido. No caminho, Iris confronta Richard sobre sua sanidade após a morte de sua esposa. Irritado, ele conta o episódio doloroso, revelando que a esposa, antes de morrer, o agradeceu, reforçando sua crença de que ele está apenas seguindo um plano divino. Iris, em uma última tentativa, apela para o amor que ele tem pela filha, mas ele permanece implacável. Chegando à beira de um lago, Iris tenta injetar um paralisante em Richard, mas falha por não ter força suficiente. Ele a arrasta para um barco e rema até o centro do lago, planejando amarrar ela a tijolos para afundá-la. Desesperada, Iris pede o brinquedo do filho como último desejo. Quando ele se aproxima, ela o esfaqueia, conseguindo desarmá-lo. Quando Richard tenta voltar para o barco, ela pega a arma e acerta vários tiros nele. No entanto, ela também atira no barco, que começa a afundar, mas minutos depois reaparece e consegue nadar até a margem. Ao sair do lago, ela encontra Richard, que ainda está determinado a sobreviver. Porém, ela não o finaliza, apenas agradece por ajudá-la a renovar sua força e seguir em frente. Obrigada. E você, o que faria no lugar dela? Comente aqui embaixo. E não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder novos conteúdos como este.